Olá, meus queridos alunos e minhas queridíssimas alunas, segunda aula desse nosso segundo módulo, evoluindo nos principais temas que nós temos aqui no direito obrigacional. E antes de mais nada, nós temos aqui uma questão interessantíssima a ser trabalhada, que é a questão da classificação das obrigações. Eminentemente, nós vamos trabalhar a questão das obrigações de dar, fazer e não fazer, que é a principal classificação que nós temos, isso é inegável. Mas hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho antes de um momento importante para efeitos de construção. Então, logo de cara, mostrando para vocês aqui, nós temos uma situação interessante que não é nada mais, nada menos que a classificação das obrigações de forma geral. E nessa classificação tem 4 elementos que eu preciso diferenciar para vocês. Eles estão intrinsecamente ligados, mas de forma distinta. Qual é a diferença entre dever e, do outro lado, obrigação? E de outra banda, qual que é a diferença entre ônus e estado de sujeição? Bem, esses são conceitos importantes para efeitos de construção, então logo de cara eu quero colocar eles para vocês. Da seguinte construção, a professora Giselda Maria Fernandes Hironaka coloca essa distinção de uma forma bem clara para nós. Ela diz que o dever é um comando normativo genérico. Então, para você poder entender, todos nós temos direitos e deveres previstos na lei. Então, não é simplesmente uma obrigação, né? A obrigação, meus caros, ele tem uma relação jurídica muito mais próxima da questão do vínculo jurídico existente de uma relação jurídica estabelecida entre as partes. Então, qual é a diferença entre o dever e a obrigação? O dever decorre da lei, enquanto o direito obrigacional está eminentemente vinculado ao direito obrigacional. Esse é um ponto importante, ou seja, de um vínculo pré-existente entre as partes na condução do dever de determinada conduta humana. Feito isso, ou muitas das vezes analisada essa respectiva questão, eu quero dizer que o dever, não é? Ou melhor dizendo, a obrigação, muitas das vezes surge direitos e deveres, não é? Ou muitas das vezes surgem comandos, muitas das vezes estabelecidos entre as partes, e nesses comandos nós temos o ônus e a sujeição. Qual que é a diferença entre ônus e sujeição? Esses muitas das vezes são comandos que decorrem tanto dos deveres como também da própria obrigação. Vou dar exemplos para vocês compreenderem essa respectiva construção. Ônus, né, está intimamente ligado com um dever jurídico, né? Mas ônus também pode ser entendido como um encargo. Aquele mesmo encargo do último plano da escada pontiana. Ou seja, eu realizo uma conduta, esse é um ponto bastante interessante, eu realizo uma conduta com o objetivo de atingir um bem da vida maior. Então, vou repetir. Eu realizo uma conduta tentando entender ou objetivar um bem da vida maior. Em contrapartida, eu tenho a boa e velha sujeição. O que seria a sujeição? A sujeição está para o instituto do direito potestativo, como o direito potestativo está para o estado de sujeição. Não entendi, César. É a mesma coisa que você tentar falar da cara e da coroa. Ou seja, de um lado e o outro da moeda. Somente muitas das vezes está em estado de sujeição aquela ideia que encurrala a parte e ela não pode fazer mais nada, aquele que de um outro lado tem um direito potestativo. Então, um bom exemplo de relação jurídica, vamos dizer assim, em certa parte contratual, é o casamento. Muitas das vezes nós atendemos os clientes lá no escritório e eles dizem para nós o seguinte: professor, eu quero me divorciar, o que a outra parte pode fazer? Nada. Nada. Ou seja, estamos diante de uma situação em que uma parte está sob estado de sujeição e a outra tem um direito potestativo. Um outro exemplo que eu gosto de dar dentro de sala de aula é o seguinte: professor, eu quero me despedir. Ou seja, não quero mais ter vínculo empregatício com você, ou você quer me demitir. Como regra geral, o que pode ser feito? Nada.
Nada, porque é um direito potestativo de se despedir e de ser demitido. É claro que nós temos o direito do trabalho, com todas as suas exceções, mas não há muito que possa ser feito e esta classificação é importantíssima para efeitos de construção. Uma outra classificação muito importante que eu quero colocar para vocês, não é? É uma diferenciação que é importante para efeitos de construção. Qual seria, professor César? Simples. A ideia de uma distinção em 3 frentes distintas. Quais são essas 3 frentes distintas? Primeiro, não é? A obrigação prevista como uma obrigação pessoal é a primeira delas. Depois, nós temos obrigações conhecidas como obrigações decorrentes da relação jurídica propter, rem, que é em razão da coisa, né? E nós não podemos confundir essas 2 situações com a obrigação conhecida ou muito bem estudada como os direitos decorrentes ou das relações jurídicas decorrentes dos direitos reais. É um elemento de suma importância conhecer essa diferença. Por quê, professor? A estrutura dessas obrigações são distintas. Como funciona uma relação jurídica pessoal? Ela simplesmente, de um lado, tem A e B. Devedor, credor, sujeito ativo, sujeito passivo. Em outra banda, temos os direitos reais. Os direitos reais é uma relação que pode ser compreendida pela doutrina em relação à coisa? Não. Eminentemente da sua relação com a sua coisa. Então, professor, qual é um bom exemplo? Vamos lá então, para vocês poderem entender. Exemplo de obrigação pessoal. Locação. Relação entre locador e locatário. Acabou o problema. Ah, mas tem uma coisa no meio do caminho, não importa. Não é em razão desta coisa que nós estamos negociando. Professor, a relação jurídica de direitos reais. Me dê um exemplo. Dou sem problema nenhum. Em suma, o artigo 1225 do Código Civil, inciso 1º, o melhor exemplo de direito real e o direito real mais complexo de todos é a propriedade. É a relação sua com o seu objeto. É o que garante você acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro e ir dormir à noite dizendo, estou tranquilo. Você sai de casa e deixa a sua residência com lá dentro todos os seus pertences. E esta relação jurídica tem, pelo menos num primeiro momento, uma relação intersubjetiva de A e B? Não. É uma relação sua com aquela respectiva coisa. Então esse é o ponto que nós temos aqui. E esta é a construção que deve ser dada aqui. Somente serão os direitos reais aqueles estabelecidos por lei, como, por exemplo, o artigo 225. Pô, professor, o que você sabe desse tema? Talvez pouco. Minha tese de doutorado foi escrita com base nada mais, nada menos do que a aplicação da boa-fé objetiva nos negócios jurídicos reais. Então, é um tema que particularmente é muito caro e interessante para mim. Poxa, professor, mas tem alguma coisa no meio do caminho que não é nenhuma relação jurídica pessoal e nenhuma relação jurídica real. É a obrigação propter rem, também denominada de em razão de, também denominada por parte da doutrina de ob rem ou de ante ambulatorial repersecutória.
Existem, salvo me engano, 2 livros escritos sobre o tema. Um deles eu li com atenção, é o livro do professor Maurício Bruno Azar, Das Obrigações Propter Rem. Bem, César, sobre esse elemento que você escreveu, que o professor Maurício Bruno Azar escreveu, quais seriam alguns desses exemplos? Aqui a relação jurídica não é entre pessoas, mas é em relação ou em razão de um objeto. Então temos exemplos, professor César? É claro que temos exemplos. Questões que podem ser colocadas para nós de uma forma prática como obrigação tributária. É uma obrigação propter rem. Dívida de condomínio é uma obrigação em razão de uma coisa. Professor, existem outros exemplos que poderiam ser colocados aqui? Me parece que sim, mas acredito que a questão do exemplo ser colocado é um pouco mais complicada. Mas será que poderíamos colocar a questão do artigo 1277, que é o direito de vizinhança? Me parece que sim. O direito de vizinhança não é um direito pessoal, não é um direito real, é um direito de uma relação de uma respectiva coisa. Existem muitos outros exemplos que podem ser citados nesse sentido, de obrigações propter rem ou em razão de, mas prefiro me silenciar por aqui. E tem obrigações que são tão complexas nessa respectiva construção, que segundo o meu humilde conceito, não caberiam em nenhuma dessas 3 situações, seria uma situação jurídica protegida pelo direito, e sendo assim deveríamos ter um certo cuidado nesse sentido. Qual seria, professor César, por exemplo, a posse? Posse para mim não é um direito real, posse para mim não é um direito pessoal, posse para mim não é um direito ou um elemento de uma obrigação decorrente de uma relação jurídica propter rem. É um instituto especial. E assim ele marca essa respectiva característica. Então, existem muitas outras formas de classificação das obrigações, inúmeras. Né? Poderíamos falar sobre elas? Posso até citar no retorno do nosso próprio bloco, no nosso próximo bloco, levando em consideração a sua pertinência. Mas uma das classificações mais importantes, uma das classificações mais relevantes é aquela relacionada à classificação quanto ao conteúdo obrigacional, e sendo assim nós temos as obrigações de dar, fazer e não fazer, que eu faço esse estudo com vocês no nosso próximo bloco. Então, vamos fazer um pequeno break e a gente já retorna. Vamos lá.